Capítulo 2. A mecânica do pensamento. Todo o dia e toda a noite estamos pensando uma infinidade de coisas diferentes. Passa por nossa mente um tipo de filme sem nexo. Entre tantas ideias diferentes, paramos para contemplar, examinar ou estudar umas mais que outras. Por quê? Porque estas estimularam nossos sentimentos. Nos produziram um sentimento de temor ou de antipatia, de simpatia ou de pena, um sentimento agradável ou desagradável, não importa. O fato é que por aquele sentimento a ideia nos interessa, a repassamos mais tarde e talvez a comentemos com alguém. Isto é meditar, e o que assim se medita passa ao subconsciente e se grava. Uma vez que a ideia se grava no subconsciente, se converte em um reflexo. Você sabe que quando o médico bate com algum objeto no seu joelho, sua perna pula, pois ele tocou em um ponto sensível e você reagiu. Desta mesma forma, cada vez que acontecer na sua vida algo referente a uma das ideias que estão gravadas no seu subconsciente, o reflexo reage na forma exata em que foi gravado. Você adota uma atitude de acordo com o sentimento original, que sentiu quando pensou pela primeira vez naquela ideia. Os metafísicos denominam isto de conceito, ou seja, uma crença, uma convicção. O subconsciente não discerne, não decide nada, não opina, nem pensa por ele mesmo, não tem poder para protestar, não tem vontade própria. Estas não são suas funções. Sua única função é de pôr em ordem o reflexo que lhe foi dado. Ele é, nesse sentido, um maravilhoso arquivista, secretário, bibliotecário automático que não descansa, nem falha jamais. Também não tem sentido de humor. Não sabe quando uma ordem foi dada por brincadeira ou a sério. Assim, por exemplo, se o seu nariz é um pouquinho grande e você, para fazer graça, começa a chamá-lo de meu nariz de batata recheada, o subconsciente, que é um servidor exato, não tem senso de humor e somente sabe obedecer incondicionalmente. Portanto, utilizará todos os meios para executar a ordem que você lhe deu com as suas palavras e os seus sentimentos. E você verá seu nariz se parecer cada vez mais com uma batata recheada. A palavra metafísica quer dizer além do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata de tudo o que está invisível aos sentidos físicos. Te dá a razão de ser de tudo o que não compreendemos, de tudo o que é misterioso, de tudo o que não tem uma explicação evidente, e é exata como você comprovará à medida que leia este livro. Você lembra a primeira vez que ouviu a palavra catarro? Não lembra, não é? Você era muito pequeno. A palavra foi dita pelos mais velhos, que te ensinaram a temê-la. Pela repetição te fizeram compreender, falaram para que você não molhasse os pés, que não tomasse corrente de ar, que não ficasse perto de quem tinha catarro, porque senão você pegaria, etc, etc. Tudo isso foi se gravando no seu subconsciente e formando um reflexo. Você jamais teve que lembrar as advertências dos mais velhos. O dano já estava feito. Daí para frente seu subconsciente te dá o catarro, o melhor que ele possa te presentear. Cada vez que você tome uma corrente de ar, ou molhe os pés, ou chegue perto de um catarrento, ou cada vez que ouça dizer que anda por aí uma epidemia de gripe ou de catarro, por culpa dos mais velhos, pelo que você escutou dizer, pelo que leu nos jornais e nos anúncios no rádio e televisão, e acima de tudo porque ignora a verdade metafísica da vida, você aceitou estas ideias erradas e elas se converteram em reflexo, que agem sem a sua premeditação, automaticamente, e são a causa de todos os males de sua vida. Você tem um carregamento enorme de ideias dos outros que afetam todos os departamentos de sua vida, de seu corpo, de sua alma e mente. Preste atenção, se você não tivesse aceitado, se pelo direito que te dá seu livre-arbítrio de escolher, aceitar ou recusar
Capítulo 3. A fórmula infalível. Cada mente humana contém acumulação de opiniões, convicções ou conceitos errados, contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, que estão perenemente manifestando-se nas condições exteriores, todas as calamidades e sofrimentos que atingem o ser humano e o mundo em geral. Doenças, acidentes, mal-estar, pleitos, desarmonia, escassez, fracasso e até a morte. Felizmente, nada disso se ajusta à verdade do ser, e felizmente existe uma maneira de apagar todas essas falsas crenças e de substituí-las por corretas, que produzam condições e circunstâncias positivas, boas, felizes, corretas, e uma vez corrigido o erro e estabelecida a verdade no subconsciente, nunca mais poderão acontecer coisas negativas em nossa vida. A ordem foi mudada, o ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo que já não tem correspondência em nós. A fórmula infalível é a seguinte: cada vez que te aconteça algo indesejável, que você fique doente, que aconteça um acidente, que te roubem, que te ofendam ou que te desagradem, ou que você seja a causa de algum mal a outra pessoa ou a você mesmo, se você é afligido por um defeito físico, ou moral, ou de caráter, se alguém te desagrada, se você o detesta, ou se ama muito e sofre por isso, se o ciúmes te tortura, se você gosta de alguém que pertence a outro, se você é vítima de uma injustiça, ou se é vítima de domínio de outro. A lista é interminável, de maneira que veja você o que está te afetando. Conheça a verdade. Assim, Jesus Cristo, o maior de todos os mestres de metafísica, disse: conheça a verdade e ela os fará livres. Evangelho de São João 8:32. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita, a beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, vida, inteligência, sabedoria, amor, felicidade. Todo o oposto é aparência. É contrária à lei suprema da harmonia perfeita. Logo, é mentira porque é contrário à verdade. Seu eu superior é perfeito, neste momento e sempre foi perfeito. Não pode ficar doente porque é vida. Não pode morrer pela mesma razão. Não pode envelhecer, não pode sofrer, não pode temer, não pode pecar, não tem que lutar. Você não pode mudar isso jamais. Ele é belo. É amor, inteligência, sabedoria, felicidade. Essa é a verdade. É a sua verdade, a minha, a de todos os seres humanos agora mesmo. Não é que o ser humano seja Deus. Assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo o que forma e contém o mar, em um grau infinitesimal. Para um átomo, essa gota de água é um mar. Qualquer coisa que você esteja manifestando, que esteja te acontecendo contrário à harmonia perfeita, ou que você mesma esteja fazendo ou sofrendo contrário à harmonia perfeita, se dá por uma falsa crença que você criou, você já sabe, e que por reflexo você está jogando para fora e atraindo seu igual do exterior. Não tem ligação com seu eu superior. Este continua perfeito. Suas condições e sua situação são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias enumeradas acima, você deve recordar o que acabo de dizer primeiramente e depois dizer mentalmente ou em voz alta, como você quiser: não o aceito. Fale com firmeza, mas com infinita suavidade. Os trabalhos mentais não necessitam da força física. Nem o pensamento nem o espírito têm músculos. Quando disser não o aceito, faça como se você dissesse não tenho vontade, tranquilamente, porém com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem um movimento, sem nada brusco. Você me entende? Depois de ter dito não o aceito, lembre que o seu eu superior é perfeito, que suas condições são perfeitas. Agora diga: declaro que a verdade deste problema é harmonia, amor, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, etc. Qualquer que seja o oposto da condição negativa que você está manifestando neste momento. Obrigado, Pai, que já me ouviste. Você não tem que acreditar cegamente no que está lendo, deve comprová-lo por você mesmo. Na linguagem metafísica, isso se chama um tratamento. Depois de todo o tratamento, tem-se que conservar a atitude que se declarou. Não se pode permitir que entre a dúvida a respeito da eficácia do tratamento, nem se pode voltar a expressar em palavras os conceitos, opiniões e crenças de antes, porque se destrói, se anula o tratamento. O propósito é transformar o padrão mental que estava dominando o subconsciente, ou seja,
o clima mental em que você estava vivendo, com toda a sua série de circunstâncias negativas. São Paulo disse: sois transformados pela renovação de vossa mente. Romanos 12, 2. Esta renovação se faz mudando cada crença anterior à medida que vão se apresentando em nossa vida ou em nossa consciência, em conhecimento de acordo com a verdade. Há convicções que estão tão arraigadas que são o que se chamam em linguagem metafísica de cristalizações. Estas requerem mais trabalho que outras. Mas cada negação e afirmação que se faça a respeito destas cristalizações vai se apagando o desenho original, até que desaparece totalmente e resta somente a verdade. Verás os milagres que acontecerão em sua vida, em seu ambiente e em suas condições. Você não tem defeitos, somente aparência de defeitos. O que você vê como defeitos morais ou físicos são transitórios porque, ao conhecer a verdade do seu eu verdadeiro, seu Cristo, seu ser superior que é perfeito Filho de Deus, feito à semelhança do Pai, começam a apagar as imperfeições que você está apresentando ao mundo. Isto é um fato constatável. Todo estudante de metafísica cristã pode confirmar isso que acabo de dizer. Esta é a grande verdade. Não a esqueça jamais. Comece agora mesmo a praticá-la. Quanto mais se pratica, mais se realiza, mais se evolui e mais feliz te sentirás. Lembre-se, você é único, como as suas impressões digitais. Você foi criado por um desenho único, para um propósito especial que ninguém mais pode cumprir. Você demorou 14.000 anos para evoluir até onde você está hoje. As expressões de Deus são infinitas. Você e eu somos somente duas formas destas infinitas expressões. Seu Cristo é um ser inteligente que te ama com delírio e que tem séculos esperando que você o reconheça. Chegou o momento. Fale com ele, consulte-o e espere suas respostas. Ele é o guia e o mestre único para você. Quando você chegar a compreender, aceitar e realizar essa verdade, será o nascimento de Cristo para você. É o que está profetizado para esta era. É o Messias. Não é que Jesus vai voltar a nascer agora. É que cada um vai encontrar o Cristo da sua consciência e no seu coração, tal como aconteceu a Jesus. Por isso o chamaram Jesus Cristo.